Olá, sejam todos bem-vindos à aula do professor Alan. Estamos aí com AUC, dispositivos eletrônicos analógicos. Hoje é a nossa aula do dia 22/2/2024. O professor Alan vai acompanhar vocês aí no desenvolvimento das atividades e também verificar aí, passar um pouco do conteúdo da parte de eletrônica analógica para vocês. É isso, vou aqui em situação de aprendizagem. Vou verificar como é que está o andamento das atividades aqui. Então, as duas enviaram. O doutor Alan já verificou de manhã. Em 6 meses, estou fazendo curso. NR12, eu fiz aquele curso para poder operar o cesto aéreo, né? Porque Que já fez corretamente. ver se eles estavam fazendo uma tarefa corretamente, né? Mas eu tinha que testar, né, o cesto aéreo para ver se ele estava. Se a alavanca, geralmente umas 3 alavancas, né? Tá de parabéns. Que cuida da ração, do avanço. A nossa segunda atividade. Ok. O professor Alan já tinha feito a correção, né? E já colocou a plaquinha, né? Colocou o CI 555 aí, ó. Dá 2 aulas a mais, né? São aulas extras para ajudar em Legalzinho, colocou em cascata, né? 3 atividades. Atividade de férias, atividade 1, atividade 2. E eu poder ficar livre aqui, eu até vou pedir para Não, precisa desligar não. Não sei por que eu fiz aqui, não tá saindo áudio.
Então, aqui o professor Alain passou um pouco sobre os LEDs, né? Certo? E agora, sem mais demoras, vamos para a situação de aprendizagem 1. Situação de aprendizagem 1 para projetar um circuito eletrônico aí para proteger aí um controle do ar-condicionado, caso você coloque as pilhas ao contrário, e também se as pilhas estiverem no local correto para estar acendendo um LED. Geralmente, hoje em dia, os controles remotos, você ligando as pilhas ao contrário, não vai danificar o controle. E geralmente tem alguns controles que quando você pressiona para ligar, ele aciona o LED, tem outros que não, ok? Então, no caso aqui, ó, seria aí, ó, projetar um circuito para a proteção do controle remoto utilizado em aparelhos ar-condicionado aí, caso as pilhas sejam colocadas em polaridade invertida, não será ocasionado nenhum defeito aí no controle. Sendo ainda, se estiver correto aí, você vai ter um sinal luminoso aí, ok? E aí ele pede para você usar aí peças mais em conta, né? Priorizando a solução com menor custo. Então aqui nós temos aí um cálculo simples aqui, esse que é o nosso circuito, onde nós temos as pilhas, temos o diodo, um resistor e temos o diodo LED, ok? Nós temos aqui no caso aqui a tensão das pilhas, né, que é a tensão da fonte, que é 1,5 mais 1,5, 3 volts. Temos a queda de tensão aqui, no caso do diodo, com 0,7 volts, um total de 2,3 volts. E nós temos aí a queda de tensão do nosso resistor 1, que é 0,3 volts. E, no caso da nossa resistência, utilizamos a lei de Ohm, tensão dividido pela corrente, que dá o valor da resistência de 15 ohms. Como nós trabalhamos e o exercício pede 10% aí, né? Nós vamos ter aí uma queda aí de 1,55 volts. O Alain vai aguardar um tempinho, né? Para você estar tirando a sua foto e enviando para o professor Alain, ok? Para estar realizando a correção. Caso você tenha alguma dúvida, você envia uma mensagem para o professor Alain para estar te auxiliando no desenvolvimento das atividades. Agora, partindo para a situação de aprendizagem 2, nós temos aqui, ó, a apresentação de alguns componentes elétricos e eletrônicos aí que serão utilizados aí na situação de aprendizagem 2. Nós temos capacitores despolarizados e capacitores polarizados. Capacitores despolarizados, você não tem a obrigação de estar colocando positivo e negativo aí na posição correta. Você pode notar que quando é capacitor polarizado, ele tem a indicação do negativo e ali tem um valor de tensão de isolação máxima. Tá vendo o sinal de negativo lá? Na nossa situação de aprendizagem 2, também nós vamos utilizar o CI, que é o nosso circuito integrado. Neste caso, estamos utilizando o CI 555, que é para geração de onda quadrada. Também estamos utilizando aí um resistor que para estar utilizando aí uma queda de tensão no nosso circuito.
O resistor que está sendo utilizado no nosso circuito é um de 3K9, 5%, ou seja, 3,9 quilo-ohms. No nosso circuito, nós vamos começar a trabalhar com um transistor mais simples, de corrente baixa, depois vamos trabalhar com um transistor de corrente mais elevada, que é um transistor MOSFET canal tipo N, com a sua identificação dos pinos 1, 2 e 3. E aí nós temos nossa situação de aprendizagem 2. Então, nós vamos utilizar o CI, que é o nosso circuito integrado 555, que é para gerar aí o nosso sinal de onda quadrada, que nem eu falei para vocês, né? Certo? Que vai fazer o motor ligar e desligar, né? A seguir, segue os passo a passo para o dimensionamento aí do nosso CI 555. Nosso capacitor é de 100 microfarad e o tempo determinado nosso é de 5 segundos. O cálculo do nosso R1, então, nós achamos aí no valor comercial de 3,9 quilômetros, que eu mostrei no slide anterior, né? Certo? E o nosso R2 é de 72 quilômetros, né? Vírgula 150. E o valor aproximado, temos aí um resistor de 68 quilômetros. 68 quilômetros é aproximadamente 68 mil ohms. Logo abaixo aí você vai ver que tem o nosso circuito aí sendo montado. Então nós temos aí os dois capacitores, C1 e C2. A nossa bateria vai ser de 12 volts. E nós temos as resistências R1 e R2. Logo mais você vai ver que a gente vai precisar de mais duas resistências e vai se tornar R1, R2, R3 e R4, ok? Lembrando também que a gente vai ter que inserir transistor e depois vamos trabalhar com transistor com a corrente mais elevada, que é o transistor MOSFET tipo N. Aí a parte de finalização do nosso cálculo aí, né? Só repetindo que nosso R2 é 68 quilômetros e o nosso R1 de 3,9 quilômetros. O capacitor escolhido foi um de 100 microfarad e o tempo também escolhido nosso é de 5 segundos. Então aqui tem uma descrição básica aí, né? Certo? Que apenas com esse sinal de entrada aí, né, nós temos aí um motor em rotação. Ora o motor liga, ora ele fica parado. Então devemos acionar um transistor e dois resistores ao circuito, né? Nós vamos adicionar aí a mais, ok? Aí você vai ver que a gente vai ter o R3 e o nosso R4, ok? Um vai ser o valor de 114 ohms e o outro será o valor de 23,4 ohms. Lembrando que, no caso, quando a gente vai para o mercado, a gente faz o cálculo, mas vai para o mercado, tem que ser de acordo com o mercado. No mercado, nós temos aí o R4 de 27 ohms. Então, finalizando aí, você vai ver que adicionamos 4 transistores MOSFET, são esses aqui, ó, pessoal. Que é o Q3, Q4, Q5, tá vendo? Q2, Q3, Q4, Q5. Nosso motor ele vai girar tanto para a direita como para a esquerda. Os transistores da ponte H, certo? Que é essa ponte H aqui, né? Faz uma ponte H, né? Eles vão suportar aí aproximadamente uma corrente de 18 amperes, que é a corrente necessária para o motor funcionar, ok? Os transistores bipolares não são recomendados aí para o uso de corrente mais elevada. Por isso que a gente está usando transistor, 4 transistor MOSFET, canal tipo N.
Tira sua fotinha aí, desenvolve seu projeto e envia para o professor Alan. Ou- Agora nós temos aí a nossa situação de aprendizagem 3. Na nossa situação de aprendizagem 3 aí, ó, nós vamos utilizar um transformador de 220 volts barra 12 volts, ou seja, o primário dele é 220 volts, com a saída de 12 volts. Nós temos aí a nossa ponte com 4 diodos, que vai suportar uma corrente de 3 amperes. Nós temos que dimensionar aí um filtro capacitivo que melhora aí o valor de tensão, certo? Né? Mais estável, de aproximadamente 16,9 volts. Temos que verificar a nossa queda de tensão. O material, no caso, aí é o diodo de silício, que dá 0,7 volts, ok? Certo? De queda de tensão aí. Nós temos aí a questão aí num valor determinado pelo exercício de aproximadamente 10%. Por isso que vai dar uma queda de tensão de 1,55 volts. E aí a nossa equação para o capacitor, nós temos aí, no caso C, 1 sobre F BRP, né? E aí, desenvolvendo os cálculos, nós vamos achar um valor aproximadamente de 12.000 microfarad, com um valor de 25 volts. Dá um tempinho para você tirar a foto para enviar para o professor Alan. Lembrando que essa é a situação de aprendizagem 3. Nós vamos utilizar aí um 7812 que suporta até 1 ampere de corrente para que possa alcançar os 2 amperes necessários à saída da fonte. Deve-se adicionar um transistor para poder suprir aí a nossa corrente adicional. O nosso resistor aí, né, certo? Leva em consideração a queda de tensão, né? Que no nosso caso o material é o silício. Lembra que eu falei que é 0,7? Então nós temos aí um valor máximo de corrente aí do regulador de 800 miliamperes, 5 miliamperes de acordo com o datasheet, né, que é a corrente de repouso. E nós temos aí o nosso transistor BD 136. Dá um tempinho para você tirar uma foto aí. Depois o professor Alan vai também fazer uma revisão para você que perdeu alguma atividade. Aqui nós temos aí, o professor Alan colocou aí uma ponte retificadora para vocês, tá bom? E vai entrar a corrente alternada aqui, tá vendo aqui, ó, essa ondinha aqui.
Entra aqui, por exemplo, fase neutra e aqui sai positivo e negativo. Nós temos 4 diodos para ter uma retificação de onda completa, ok? E aí, por isso que utilizamos capacitor para melhorar aí, ter uma tensão mais estável. E aí, esse aí é o nosso circuitinho aí, final aí, né? Certo? Onde nós temos a entrada, 220 volts. Temos o nosso transformador, que vai passar de 220 para 12 volts. Nós temos aí a nossa ponte retificadora, que suporta até 3 amperes. Temos capacitor polarizado, despolarizado. Polarizado é esse daqui, pessoal, tá vendo? É o negativo. Nós temos capacitor C1 e C2, um é polarizado, outro despolarizado. Nós temos aí o nosso transistor BD136. Nós temos nosso controlador de tensão. E temos aí a saída com os capacitores C1, C2 e C3. Você está participando da aula hoje, tira sua fotinha, desenvolve seu projeto e envia para o professor Alan. Lembrando que essa aí é a situação de aprendizagem 3. Logo mais, o professor Alan vai fazer aí uma revisão para você que não conseguiu desenvolver as atividades. Então, galera, legal. Se liga que agora é a hora da revisão. Então, professor Alan, passar a primeira atividade para vocês, ó. Essa é a nossa primeira atividade. Quem perdeu aí é para fazer aí um circuitinho aí para proteger aí a colocação das pilhas no controle remoto aí do ar condicionado, ok? Dá o tempinho para você tirar sua foto. O Rio de Janeiro recebeu 230 mil doses. O primeiro lote foi entregue pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. O público-alvo são adolescentes de entre 10 e 14 anos da região metropolitana.
Agora vamos para revisão aí para a nossa atividade 2. Falei sobre os capacitores polarizados e despolarizados. Falei sobre o circuito integrado e o resistor. Falei sobre o transistor que suporta um valor de corrente mais elevado, que é um transistor MOSFET. Acima disso aí, pessoal, a gente utiliza o tiristor, tá? Na nossa situação de aprendizagem 2 era toda passo a passo, né? Nós temos aí o cálculo do resistor R1 e o resistor R2. Mas vamos para o mercado comercial e achamos aí um valor de 3,9 kΩ e 68 kΩ. Dando continuidade nessa situação de aprendizagem 2, nós temos aí os valores determinados aí, certo? Temos o nosso capacitor de 100 microfarads e o nosso tempo que vai ser utilizado será de 5 segundos. Esse CI ele é bastante utilizado aí para gerar uma onda quadrada e também gerar um tempo aí, né, que é bastante utilizado. Então tá aí o desenho aí da nossa onda quadrada, né? Tá vendo esse sinal aí de onda quadrada, né? Nosso período aí no nosso tempo foi determinado já. E aqui teve que acrescentar dois resistores, que é o R3 e o R4, um de valor de 114 ohms e o outro valor de 23,4 ohms, que quando você vai para a parte comercial, nós utilizamos aí um de 120 ohms e um de 27 ohms. Falei para vocês também que no nosso caso aqui, a gente teve que substituir aí, né? Tá utilizando 4 transistores MOSFET, canal tipo N, que aí seria o nosso Q2, Q3 e Q4, ok? Onde a gente vai utilizar a possibilidade de girar esse motor tanto para a direita como para a esquerda. E finalizando a nossa atividade, nós temos aqui a parte da listinha de material aqui do nosso transformador, fonte de diodo com 4 diodos, né? Com a corrente máxima de 3 amperes. O nosso filtro aqui, nós levamos em consideração o material de fabricação do diodo, que é 0,7 volts aí de queda de tensão, né? Certo? Cada material, que é o material silício, ok? O exercício pede que a gente trabalhe aí com BRP no máximo aí de 10%. Aí alcançamos aí o valor de 1,55 volts. E o nosso capacitor da parte comercial é de 12.000 microfarads barra 25 volts. Durante o desenvolvimento da nossa atividade, eu apresentei para vocês aí o 7812, ok? Certo? Que ele é o LM, né? 7812. Tem umas características aí que eu falei para vocês, que é fabricado de silício. No nosso caso aí, 0,7 volts, que é a tensão. Uma corrente máxima de 800 miliamperes no nosso regulador de tensão. 5 miliamperes de acordo com o nosso datasheet, né? Certo? Datasheet ele é obtido gratuitamente pela internet. E o nosso transistor aí é o BD136. No caso, o professor Alan está passando aqui para vocês também a parte do circuito da ponte retificadora. Nós utilizamos 4 diodos, onde você tem a possibilidade de chegar a uma tensão alternada, por exemplo, fase neutra, e sair corrente contínua, positivo e negativo.
Para finalizar, temos aí o nosso circuito com a identificação da entrada de 220 volts, que é o transformador, né? 220/12 volts. Temos 4 diodos, né? Com a corrente máxima que ele suporta de 3 amperes. Temos aí os capacitores C1, C2 e C3. Capacitor C1 é um capacitor polarizado, C2 e C3 despolarizado. Nós temos o nosso transistor BD136, temos o resistor e temos também o nosso 7812. Finalizando a nossa aula de hoje aí, não deixe para o último momento para enviar sua atividade. Aqui no caso aqui, nós temos 13 atividades. Além dessas 13 atividades, temos um questionário avaliativo também, tá, pessoal? Certo? Quando você envia sua atividade, o professor Alan realiza a correção, sua notinha vem para cá, ó. Então, aqui tem os alunos que já enviaram aí, certo? Beleza? Algumas atividades. E aí, o professor Alan já realizou a correção. Caso também, essa aula ela fica gravada, disponível aqui no nosso ambiente de aprendizagem. Aí vocês podem estar assistindo a aula gravada, ou pode também estar enviando aí a pergunta para o professor Alan, que ele vai estar acompanhando vocês, passo a passo aí no desenvolvimento das atividades. Não deixe para o último momento para enviar essa atividade. Então, nós temos aí o tempo aí, final aí para enviar as nossas atividades. O professor Alan precisa fazer a correção, que principalmente são 3 atividades, né? Então, não deixe para o último momento para enviar a sua atividade, senão pode acumular, né? E aí, às vezes, fica difícil para você enviar a atividade. Em todas as aulas, eu vou apresentar um pouco de conteúdo para vocês e vou apresentar também, no nosso caso, a solução das situações de aprendizagem, que no caso nosso é atividade 1, atividade 2 e atividade 3, ok? Certo? Aqui no caso tá as datas dos encontros presenciais. Vocês podem vir aqui, nós temos aqui a parte do nosso vídeo aula. Também para o desenvolvimento das nossas atividades, você pode estar trabalhando com o nosso conteúdo do curso, onde você vai clicar aqui e aí você tem a nossa apostila, por exemplo. Na apostila você tem esse link aqui, ó. Você abre a apostila. Você não consegue baixar o material da apostila, mas ele vai te auxiliar no desenvolvimento das atividades. Caso você tenha alguma dúvida aqui, ó, ele pode estar passando para você, apresentando para você aí, né? Vários equipamentos aí da área eletrônica, ó, ok? Vamos passando aqui rapidamente aqui, ó, tá vendo? Semicondutor aí, ó. Então fala aqui sobre o silício, ok? Certo? E fala aqui um pouco sobre a ligação covalente, né, do cristal sólido, né, de silício. Aqui é a ligação covalente do silício, tá? As de dopagem tipo P, que é positivo e negativo, né? Tipo P e tipo N. Uma imagem interessante aqui para vocês aqui. Circuitos analógicos, né? Fala sobre o diodo que eu falei para vocês, diodo LED.
Esse aqui é o nosso diodo e aqui é a simbologia dele. Tá vendo o tracinho aqui? É o nosso negativo, tá? Então nós temos anodo e catodo. Anodo é positivo e catodo é negativo. Nós falamos que o diodo tem uma junção P e N, tá vendo aqui, ó? Positivo e negativo. Só que ele tem uma barreira aqui, ó. Essa aqui eu chamo de curva característica do diodo. No multímetro nós temos o teste do diodo. Bem, não? Nós falamos que quando você coloca positivo e negativo, ele vai conduzir. Quando você investe ao sentido das pontas aí, que é positivo e negativo, ele não conduz, tá? Tá vendo que apareceu o L aqui, ó? Então colocou aqui, ele conduziu, tá bom. Ao contrário, não conduziu. Tá aqui, tá funcionando normalmente. Aí alguns símbolos de diodo aí que a gente utiliza, tá? Que é a corrente alternada. Aí, ó, quando você tem um diodo, faz uma retificação assim. Quando você tem dois diodos, emenda uma onda na outra. Quando você tem quatro diodos, que é este caso aqui, ó, você tem a corrente contínua aí. Para isso, utilizamos o nosso filtro, que é o capacitor na saída aí, para melhorar aqui essa queda de tensão. Aqui é o nosso LED, o professor Alan mostrou aí para vocês, é a identificação do LED também, né? Geralmente colocamos uma resistência antes do LED para não queimar o nosso LED. Isso aqui é uma prática legal até que a gente faz com os alunos, que é fazer a montagem do display, tá? Esses são os segmentos, nós temos aí da letra A à letra G, tá? Certo? Onde você pode colocar para ligar essas lâmpadas aqui, esses LEDs aqui, né, gradativamente. Aí forma vários números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é um CI, ok? O diodo Zen, circuitinho do diodo Zen. Diodo Zen, a função dele é manter a tensão na carga, mesmo que desligado. Por exemplo, quando você desliga lá a sua TV, você vai ver que um LEDzinho fica ligado. Então, o diodo Zen, mesmo que seja cortada a alimentação dele, ele vai mandar a tensão indicando lá que ainda tem tensão. Que é o nosso transistor, que a gente fala que tem base, emissor e coletor. Galera, legal, é isso aí então. Então, o professor Alan passou a aula de hoje, passando um pouco de conteúdo e também auxiliando no desenvolvimento da atividade. Aí, beleza. Então, finalizando a nossa aula de hoje, mandou aqui uma pergunta aqui, deixa eu ver. Aí, beleza.
Pessoal, agradeço aí a presença de todos aí, ok? Certo? Então, a atividade foi passada aí para vocês. Nós temos 3 atividades aí. Não deixe para o último momento para enviar a sua atividade, tá? Ok? Certo? E aguardo vocês na próxima aula. Desejo a vocês aí um uma ótima semana, já estamos aí para o final de semana, né? Qualquer dúvida pode estar mandando aí a sua pergunta no chat aí, né? Na mensagem que o professor Alan vai estar auxiliando você, ok?